Olá! A gente vai explorar uma ideia bem intrigante hoje. Sabe, a gente sempre pensa na consciência como algo que está aqui, dentro da nossa cabeça, né? Mas e se não for bem assim? E se a consciência não estiver presa no cérebro, mas fizer parte de um campo coletivo que conecta todo mundo? É uma ideia poderosa, então bora mergulhar nisso. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que, olha, dá o que pensar. Será que existe mesmo um terceiro olho escondido dentro do cérebro? Essa pergunta nos joga direto no nosso primeiro tópico. A gente vai conectar aquelas crenças espirituais bem antigas com o que a ciência moderna está descobrindo. E tudo isso para tentar desvendar os mistérios da glândula pineal. E olha que interessante essa comparação. De um lado, a gente tem as tradições antigas, que sempre falaram de um terceiro olho, uma porta para a visão espiritual. E do outro, a ciência, que descobriu que a glândula pineal, acredite se quiser, tem um tecido muito parecido com a retina dos nossos olhos. E mais, ela tem microcristais que podem, de fato, reagir à luz. É quase como se a ciência estivesse confirmando a intuição antiga, né? Aí a gente se pergunta, será que é esse mecanismo biológico responsável pelo que a gente chama de olho da mente? Sabe aquela situação? Você pensa numa pessoa, a imagem dela vem na sua cabeça e segundos depois, o telefone toca e é ela. Poderia haver uma conexão real aí entre a nossa biologia e essas experiências que parecem coincidência demais? Agora, vamos sair um pouco da mente individual para pensar em algo bem maior. A ideia de uma mente coletiva. Será que de alguma forma a gente está pensando junto, em conjunto? Tem uma frase do autor Kevin Kelly que é perfeita para isso. Ele diz que a invenção simultânea sempre foi a norma e não a exceção. Sabe o que isso quer dizer? É sobre aquele fenômeno esquisito de pessoas diferentes em lugares diferentes terem a mesma grande ideia, a mesma invenção, na mesma época, sem nunca terem se falado. Impressionante, né? E isso não é algo que aconteceu uma ou duas vezes, não. Para se ter uma ideia, um estudo lá de 1922 já tinha listado 148 grandes descobertas científicas que aconteceram exatamente assim, ao mesmo tempo, por pessoas diferentes. E os exemplos na história são de cair o queixo. Pensa só, em 1611, 4 astrônomos, cada um por si, descobriram as manchas solares. Na mesma época, Newton e Leibniz, sem contato um com o outro, inventaram um cálculo. O oxigênio, descoberto por 2 caras diferentes, Priestley e Schill, quase na mesma data. E a lei da conservação da energia foi formulada por 4 cientistas diferentes em 1847. Como explicar isso? Pois é. Como isso é possível? Bom, uma teoria bem ousada que tenta explicar esse fenômeno todo é a do Dr. Rupert Sheldrake. Ele fala sobre algo chamado campos mórficos. A ideia é a seguinte: a memória e as informações dos seres vivos não ficam guardadas só no cérebro ou no DNA. Elas estariam armazenadas num tipo de campo universal. É como se fosse um grande banco de dados na nuvem, uma memória coletiva, que as gerações seguintes da mesma espécie podem acessar. Tem um experimento clássico com ratos que ilustra isso perfeitamente. No começo, a primeira geração de ratos precisava de umas 200 tentativas para aprender a sair de um labirinto. 15 anos e muitas gerações depois, os descendentes deles só precisavam de 20. Mas o mais maluco vem agora. Pegaram ratos de outra linhagem que nunca viram aquele labirinto e eles já começaram o teste cometendo bem menos erros. É como se eles tivessem feito download do aprendizado das gerações anteriores. E tem mais. Fizeram um outro teste, dessa vez com pessoas aprendendo código Morse. Só que tinha um truque. Um grupo aprendeu o código real e o outro um código inventado na hora. E o resultado? A galera que aprendeu o código real aprendeu muito, mas muito mais rápido, mesmo sem saber qual era o verdadeiro. A teoria diz que é porque já existe um campo de conhecimento para o código Morse, criado por milhões de pessoas que já aprenderam antes, e isso facilita para quem vem depois. E o mesmo padrão apareceu de novo num teste com crianças inglesas. Elas não sabiam uma palavra de japonês, mas tinham que decorar rimas no idioma. E adivinha qual elas aprenderam mais fácil? A rima tradicional, aquela que milhões de crianças japonesas já cantaram por gerações. É mais uma pista de que talvez exista mesmo essa memória coletiva. Ok, tudo isso leva a gente para uma pergunta ainda mais profunda. Se a mente não está presa dentro do crânio, será que ela consegue operar fora do corpo,
É aí que a conversa fica ainda mais interessante, entrando no campo da visão remota e das famosas experiências de quase morte. E se liga nisso, num experimento de visão remota na China, aconteceu uma coisa simplesmente extraordinária. Uma pessoa com essa habilidade tinha que descrever um objeto que estava em outra sala, totalmente escura e selada. Toda vez que ela acertava a descrição, sensores de luz dentro da sala registravam um pico absurdo de fótons, de 100 a 1000 vezes acima do normal. Era como se a consciência da pessoa estivesse literalmente criando luz à distância. Agora, vamos falar das experiências de quase morte, as EQMs. O maior estudo já feito sobre isso em hospitais foi o do Dr. Pim van Lommel. Ele pesquisou 344 pessoas que sobreviveram a uma parada cardíaca. E o ponto-chave é, essas pessoas estavam clinicamente mortas, sem atividade cerebral detectável. Mesmo assim, 18% delas relataram ter tido uma experiência consciente super vívida. E o que mais chama atenção é que os relatos são muito, muito parecidos. Cerca de metade sabia que tinha morrido. 30% viram o famoso túnel de luz. E um quarto deles teve uma experiência fora do corpo, descrevendo com detalhes o que os médicos estavam fazendo para reanimá-los. Tudo isso visto de cima. E agora a gente vai levar essa ideia até o seu limite. Se a consciência pode existir fora do corpo, será que ela consegue ir além? Persistir depois que uma vida acaba? É aqui que a gente mergulha nas evidências sobre reencarnação. E a escala da pesquisa nesse campo é simplesmente impressionante. Um pesquisador, o Dr. Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, passou mais de 40 anos da sua vida investigando mais de 3.000 casos de crianças que se lembravam de detalhes muito específicos de vidas que elas diziam ter tido antes. E o trabalho dele não era só ouvir histórias. Ele buscou evidências concretas, objetivas, e encontrou 4 tipos principais. Primeiro, memórias super específicas de nomes, lugares, pessoas que depois eram confirmadas. Segundo, marcas de nascença que batiam exatamente com ferimentos fatais da pessoa da vida anterior. Terceiro, uma semelhança facial que podia ser confirmada até por software de reconhecimento. E, por último, traços de personalidade e manias que pareciam ter pulado de uma vida para outra. E, reforçando ainda mais essa ideia, tem o trabalho do Dr. Michael Newton. Ele fez milhares de sessões de regressão hipnótica. E o que ele descobriu? Relatos incrivelmente consistentes de uma espécie de vida entre as vidas. Um lugar no mundo espiritual onde a alma parece se preparar e até planejar a próxima vida na Terra. Então, vamos juntar tudo isso. Se a consciência pode mesmo acessar um campo de memória coletiva, se ela pode operar fora do corpo e talvez até continuar por várias vidas, a pergunta que fica é: qual é, então, a verdadeira natureza da nossa realidade? É uma pergunta que muda tudo, né? Fica aí pra gente pensar.